Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área de novo para a nossa leitura de dia 103. Que bom que você está aí. Quero dizer para vocês, assine o canal, ative o sininho, vai ser muito bom essa caminhada da palavra de Deus para que a gente possa ser edificado em todo momento, ok? É muito importante a leitura da palavra todos os dias. Nós como cristãos, uma vez restaurados para que a gente conheça a vontade de Deus, é a leitura. Não é palpite de um, não é palpite de outro, mas sim aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Por isso você tem a obrigação de conhecer, de saber tudo aquilo que Deus espera de você. Para isso nós precisamos ler a palavra de Deus, ok? Que bom que você está aí. Tá gravando? Acho que sim, tá gravando. Então tá bom. Então, bora junto comigo para a leitura de hoje. Muito bem, estamos aí na nossa leitura de dia de 103. Vamos lá, para que você saiba o que está sendo lido, vai lá na descrição, eu deixo tudo certinho, o que nós estamos lendo no dia do vídeo, tá bom? Que é postado, ok? Vamos lá, Josué 7, 16 a 9, 2. Logo cedo no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos. Estamos falando daquilo que nós lemos ontem, né? Sobre o pecado de Acã. Acã? Isso? Vamos ver aqui. Quem que é o pecado de Acã? Já levante-se tal aqui. Acã. Aqui, ó. Foi Acã que acabou guardando coisas que não deveria. E aí tem que lidar agora tem que pôr todo mundo na frente e aí descobrir quem que é o cara, tá bom? Os clãs de Judá vieram à frente, os clãs de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, a família de Zinri foi escolhida. A cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não o esconda de mim. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Então estão escondidos no chão debaixo da minha tenda, com a prata por debaixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e todos os israelitas, e depois os colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, e também os filhos e filhas, os bois, os jumentos e ovelhas, tendas, tudo que pertencia a Acã. Levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jacó e seu rei. Dessa vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros
E de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto de lá, e prepare-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar os homens de Ai, sairão para a luta como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenham atraído para longe da cidade. Depois dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam ao lado norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao lado norte da cidade. E o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los. Com isso, acabaram atraindo para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades foram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenou, e assim que deu um sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás a fumaça da cidade, quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida, a fumaça subiu da cidade. Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai no campos abertos, voltou e acabou com o que tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminado naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, em lugar desolado até hoje. O meu olho está incomodando hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje.
Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia descrito no livro da lei. Faça um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os dois grupos que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida por toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam entre eles. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Juntaram forças contra o povo de Deus. Já sabemos o que vai acontecer. Lucas 16, 1 a 18. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve ao meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis." "E quando você deve ao meu patrão?" perguntou ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo." Respondeu ele. E o administrador disse: "Tome sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nós veremos que não é o dinheiro nunca foi o problema, mas sim o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Os fariseus, que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: "Vocês gostam de permanecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração.
Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulada até o menor traço da lei de Deus. Assim, um homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. Preste atenção. Salmo 82, 1 a 8. Deus preside a Assembleia dos Céus no meio dos seres celestiais. Anuncia o seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levante, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Provérbios 13, de 2 a 3. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa, quem faz demais acaba quem fala demais acaba se arruinando. Temos aí um período em que a gente precisa se policiar. Eu gosto do 80-20. Nós temos que praticar isso. 80% você deve ouvir e 20% falar. E que esses 20% sejam uma fala despertadas pelo Espírito Santo, de muita sabedoria. Ok? Aqui é o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Estamos nessa jornada, essa leitura da palavra. Hoje foi dia 103, amanhã 104 e eu espero vocês de novo para o dia de amanhã, a leitura de amanhã.